Moisés, o sacerdote do diabo. O plano de Israel de tornar seu povo numeroso, o introduzindo na vasta terra do Egito se concretizou, e após muito tempo o povo de Israel havia se multiplicado por todo o Egito. Porém, Azazel nessa altura despertava desejos de poder, ele estava no controle do Egito e ao perceber que o povo de Israel se tornará muito numeroso decide elaborar um plano de frear o crescente aumento do domínio de Israel. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, e de maneira que a terra se encheu deles. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito, e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos, e pelejem contra nós, e subam da terra. Mas o que na realidade estava acontecendo era o início da disputa de poder entre Israel e Azazel e consequentemente a separação e a rivalidade entre os dois. Até então os três principais caídos Israel, Azazel e Ismael estavam unidos, comandando todos os demais caídos sobre a terra, subjugando e enganando a humanidade em seus reinos, mas Azazel começou a contrariar a ideia de Israel de se colocar como Deus único, já que até então todos eram adorados igualmente. E ao ver o povo de Israel se multiplicando e se tornando poderoso, Azazel teme perder seu posto, então decide se rebelar e ir contra os planos de Israel. Dá-se início então a um racha entre os caídos, e por meio de um novo faraó, Azazel ordena a perseguição ao povo de Israel, entregando a servidão, aos trabalhos pesados, bem como a morte aos filhos homens recém-nascidos do povo israelita. Porém Israel havia escolhido uma criança, filho da descendência de Levi, e fez com que a filha do faraó o adotasse ao ser encontrado dentro de um cesto em meio ao rio. A filha do faraó então o chamou de Moisés e o criou entre a realeza egípcia. Um fato curioso é que a história de Moisés é muito semelhante à do rei Sargão da Babilônia, o qual segundo o relato era filho de uma sacerdotisa e, quando recém-nascido, foi colocado numa cesta de vinho e enviado rio abaixo, tendo sido criado sob a proteção da deusa Ishtar. Como os caídos sempre repetem seus planos, Israel fez com Moisés o mesmo que fizeram no passado a Sargão, já que são eles que escolhem e dão poder sobre os poderosos da terra, homens que segundo seu coração conquistam e subjugam as nações, e assim como escolheram Sargão para ser líder da nação, assim também Israel escolhera Moisés como líder de seu povo. O plano de Israel era de introduzir Moisés na alta cúpula do Egito e assim poder aprender todos os conhecimentos egípcios, como a cabala egípcia, suas leis, cultos e ordenanças, para que futuramente fosse a base para a doutrinação de seu povo, afinal Moisés era da descendência sacerdotal de Israel. Já adulto Moisés se reunia com seus irmãos israelitas, até ver um deles ser atormentado por um egípcio. Moisés então não pensa duas vezes e mata o egípcio, fugindo logo em seguida para o deserto. Note que ele agiu semelhante a seu antepassado Levi, o qual juntamente com seu irmão Simeão mataram todos da cidade de Siquém, a fim de vingar sua irmã, pois partilham da mesma linhagem da maldade. E mais uma vez o cenário desértico entra em cena, assim como Israel aparecerá a Abraão, Isaque e Jacó no deserto, além é claro ao Messias, tentando, o mesmo se manifesta a Moisés, em meio a uma sarça ardente. E apareceu-lhe o Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: E não te chegues para cá, ou tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Israel então escolhe Moisés como o líder de seu povo, o responsável por conduzir o povo para fora do Egito, bem como doutriná-lo a fim de lhe oferecerem sacrifícios. Vai, e ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu, dizendo: Certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito.
Portanto eu disse, far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás, tu com os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e dir-lhe-eis, o Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Porém, Israel sabe que o faraó não deixará seu povo sair do Egito, pois tal estava sob o controle de Azazel, o qual nessa altura disputava poder contra Israel. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Porque eu estenderei a minha mão, e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele, o depois vos deixará ir e eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata, e joias de ouro, e vestes, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Israel promete ainda a Moisés que seu povo despojará o Egito, ou seja, ele destruirá o Egito para que assim seu povo roube a riqueza do mesmo. Além disso, Israel concede poderes a Moisés, a fim de fazer sinais e prodígios perante os israelitas e o faraó, e um desses prodígios é o de transformar seu cajado em uma serpente, o símbolo de Israel, a antiga serpente do Éden. Moisés a princípio não queria cumprir as ordens de Israel, mas este também escolhe o irmão de Moisés, Arão, para que o mesmo o auxilie na empreitada de retirar seu povo do Egito, mas o principal motivo aqui de Israel ter escolhido Arão é pelo fato de Ismael, seu braço direito, poder utilizar seu corpo, assim como Israel se utilizaria do corpo de Moisés. Assim os dois caídos Ismael e Israel enfrentariam Azazel no corpo do faraó, para ver quem era o mais forte. Assim Israel manda Moisés e Arão para o Egito, com a seguinte ordem. E disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito, deixa ir o meu filho, para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir, eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. Em diversas passagens que se segue se menciona que Deus endurece o coração do faraó, para que o mesmo não liberte o povo, e assim esse Deus possa manifestar toda a sua força perante o Egito. Ora, pela lógica desse Deus, é melhor endurecer o coração do faraó e assim destruir e matar todo o Egito, perante sua recusa, do que simplesmente punir somente o faraó, e assim poupar todo o Egito e a morte de dezenas de milhares. Mas a realidade que se passa aqui é que tudo não passa de uma disputa de poder entre dois caídos. Azazel no corpo do faraó nunca iria permitir o povo de Israel deixar o Egito, a menos que seu império fosse destruído. Por isso se diz erroneamente que Deus endureceu o coração do faraó, mas que na realidade era o próprio Israel disputando o poder contra Azazel. Outro fato revelador se refere a esse Deus chamando os israelitas de meu filho primogênito, enquanto o filho primogênito do pai é o Messias, o princípio da criação. Para Satanás Israel é seu filho primogênito, já que foi sua primeira criação, seu povo único, preparado desde Abraão até se tornar sua tão almejada nação, a qual levaria seu nome, já que Israel é totalmente ególatra. Veja que Israel ameaça Azazel, que se caso não libertasse seu povo mataria seu filho, teu primogênito, se referindo ao Egito, o qual foi o primeiro império de Azazel. Tanto Moisés e sua mulher Séfora e seus 2 filhos partem para o Egito, porém, no meio da viagem durante a noite Israel aparece a Moisés e tenta matá-lo, o que só não foi concretizado porque sua mulher tomou seu filho e o circuncidou, pois o mesmo não era até então. Sua mulher o chama de homem sanguinário, não em relação à circuncisão, mas pelo fato de Moisés atrair a morte, inclusive a sua família, e de fato Moisés viria a se tornar um dos maiores assassinos e sanguinários da face da terra.